Estou na PDD há exatamente... Ô, Glória, eu estou exatamente na PDD há 4 meses, só 4 meses. Comecei como revendedora e hoje eu sou master com a minha líder Tailene, graças a Deus. Gente, tudo que devemos começar com oração, não é isso? Já são 16 horas, as horas correm e a gente não tem muito tempo aqui, né, Marta? Vamos orar. Antes de orar, vou apresentar a outra líder, a grande líder daqui da PDD, que está comigo hoje, a Marta. Ela vai contar o testemunho, vamos falar da PDD, não é isso, Marta? Isso mesmo. Vamos falar os feitos do Senhor em nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir ao Pai a direção, embora que a gente já vem pedindo para Ele, mas vamos pedir ao Pai a direção dessa reunião, tá bom? Senhor, oremos. Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, te pedindo permissão e orientação para fazermos essa reunião, Pai. Que não seja mais só uma reunião, mas que seja uma reunião, ó Pai amado, que vidas possam sair daqui edificadas e transformadas através do nosso testemunho, através do que vamos falar aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que cada um, ó Pai amado, possa sair com discernimento, ó Pai amado, entendendo cada uma palavra, cada uma coisa que for dita aqui, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, eu que eu te peço, Senhor, que diminuamos sempre, mas que o Senhor cresça e apareça. Em nome do Senhor Jesus, continua se fazendo presente em nosso meio, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu vou chamar a Marta, já para ela iniciar. Ela vai se apresentar e vai iniciar. Vai contar o seu testemunho e falar da PDD, como ela entrou, tudo. Fica à vontade, tá bom, Marta? Tá bom, então. Boa tarde, meu nome é Marta, né? Como a Jaciara já falou aí, eu sou líder na Presente de Deus. Eu estou na Presente de Deus desde 2021. E durante todo esse tempo que eu estou dentro da Presente de Deus, eu tive, né, que fazer algumas avaliações dentro de mim mesmo. Hoje o tema que nós estamos aqui para passar para vocês é reconstrução, e eu tive, então, que fazer avaliações em mim e me reconstruir. Me reconstruir de Deus e me reconstruir também como pessoa. Eu tenho um testemunho de vida, né, na minha vida pessoal, dentro do meu casamento, um testemunho de reconstrução. Por quê? Quando eu me casei, né, a gente vai com toda a expectativa, quando a gente vai entrar em alguma coisa, a gente vai com toda a nossa expectativa, né? Achando que vai acontecer aquilo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Eu pedi, foi assim, eu quero assim. Então, quando eu me casei, eu tinha essa expectativa, né? Eu tinha, assim, muitos sonhos para um casamento feliz, para um casamento que eu achava que era o certo, né? Aquilo que eu tinha construído na minha cabeça, eu achava que era o certo. Então, eu fui com muita expectativa. E aí eu me casei e vi que não era nada daquilo. As minhas expectativas, elas não foram, né? Não aconteceram, não se realizaram. E aí, dentro dessa expectativa, eu me entristeci, entrou o inimigo quis colocar depressão na minha vida por causa daquelas coisas que eu tinha sonhado e não tinha conseguido realizar. E aí, quando eu me vi, assim, totalmente bombardeada, sem perspectiva, entristecida, eu tive que juntar os meus pedaços, juntar os meus cacos e me reconstruir, né? E, assim, foi uma reconstrução dolorosa, porque no começo a gente não entende, né? A gente acha assim, não tem que ser do nosso jeito, tem que ser na hora que a gente quer, tem que ser do jeito que eu sonhei, mas, na verdade, não acontece assim, né? Não acontece assim. Então, eu tive que ajuntar os cacos e reconstruir. Essa reconstrução, ela muitas das vezes é dolorosa, muitas das vezes dói, mas o que a gente mais usa na nossa reconstrução, né? É a nossa mente, o nosso intelecto, porque se nós deixarmos os nossos sentimentos nos guiar, não vai dar certo,
Não dá, como não deu, né? Quando eu entrei ali cheia de expectativa, cheia de sonhos, cheia de sentimentos, não deu certo, né? Então, eu tive que juntar os meus cacos e me reconstruir. E aí, eu reconstruí com a ajuda de Deus, pedindo a Ele direção, né? Eu poderia ter desistido, porque muitas das vezes passou isso pela minha cabeça, desistir. Eu poderia ter iniciado um outro, né, um outro relacionamento, né, mas eu era uma pessoa que estava buscando um relacionamento dentro dos planos de Deus. Como que eu ia, então, sair daquele casamento e procurar um novo relacionamento? Não, eu tinha que reconstruir os meus sentimentos, e busquei a ajuda do Senhor, e graças a Deus, Ele me proporcionou essa reconstrução, né? Eu comecei a ver as coisas de um modo diferente, a agir de um modo diferente, e hoje eu vejo, né, pelo menos na minha vida sentimental, no meu casamento, eu vejo as bênçãos do Senhor. Então, aquelas primeiras coisas que eu queria, aqueles primeiros sentimentos que eu tinha e não aconteceram, hoje eles já não doem mais. Por quê? Porque o Senhor me mostrou novas coisas, novas experiências, novas possibilidades. E é isso que nós temos que buscar do Senhor. Falando sobre a presente de Deus, quando eu entrei na presente de Deus, a primeiro, assim, né, a priori, não foi com sonhos, não foi com expectativas, porque eu entrei na presente de Deus somente para consumir. Só que naquela ocasião, eu fui cadastrada pela minha irmã de sangue, que ela também é minha irmã em Cristo e é a minha líder, né? Ela mexeu com alguns sonhos que eu tinha dentro de mim que eu achava que nem existia mais, né? Então, eu entrei para consumir, o Senhor já me guiou para ser uma líder, né? E aí eu fui vendo que esses sonhos, eles já estavam dentro de mim, mas eles estavam adormecidos. E no momento que ela me chamou para cadastrar, esses sonhos, eles renasceram. Só que na nossa trajetória é como no meu casamento, né? Quando eu comecei a ser líder, foi com uma expectativa. Eu tinha a minha própria expectativa, eu tinha a minha própria visão, né? Mas as coisas, elas não acontecem do jeito que a gente quer e nem na hora que a gente quer. E aí eu comecei a ter, né, tristezas, né? Eu comecei a ter desejos até de desistir. Como no meu casamento, eu tive desejo de desistir também da presença de Deus, olha só, né? E aí, mas todas as vezes que eu queria desistir, o Senhor, Ele me dava algo para que eu tivesse novas forças e continuasse. Aí, uma vez eu queria desistir, o Senhor falou comigo em um culto onde o pastor Daniel estava ministrando. Só que a gente fica ouvindo as vozes do mundo, e aí a gente deixa esses sentimentos no nosso coração. Então, depois disso, eu tive vontade de desistir de novo. Até um dia em que eu ouvi uma palavra de uma pessoa muito próxima de mim, e ela me entristeceu bastante, e aí não era nem com a presente de Deus, mas só que aquilo me entristeceu, e veio um pacote todo, porque quando você se entristece com algo, você junta tudo num pacote. Aí você se entristece com tudo. Aí eu falei, eu vou parar, eu não quero mais. Só que no outro dia, um dia a irmã Ariadne falou, toda vez que ela queria desistir, né, no outro dia ela já voltava, mandava mensagem de bom dia para a rede dela, né, e estava ali toda animada de novo. Comigo aconteceu isso, eu entrei no devocional, aí o devocional falou comigo novamente, né? E aí eu percebi que novamente eu tinha que reconstruir os meus muros, reconstruir a base que o Senhor tinha colocado na minha vida para me cercar, para me proteger das pedras que o mundo ele joga na gente, né? Muitas das vezes essas pedras elas são atiradas por pessoas tão próximas de nós, nos entristecem demais, por pessoas que nós amamos. Isso nos entristece. Só que o Senhor, ele mais uma vez mostrou que a base
que eu tenho, que é a base nele, na presença dele, baseado na força dele, eu tinha que pegar essa base e tinha que me reconstruir novamente. Essa reconstrução, ela é dolorosa, ela não é fácil. Muitas das vezes a gente não vai falar que é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Quando nós estamos tentando nos reconstruir, às vezes dói, porque nós temos que tirar coisas lá do passado, às vezes nós temos que tirar coisas que nos levaram até até nós estarmos quebrados, até nós estarmos com nossos muros destruídos. Mas quando nós vamos nos construir de novo, nós não temos que olhar o que foi que nos fez ficar daquele jeito. Nós temos que olhar, agora é para frente, é um processo, nós temos que olhar para o final dele, onde é que nós queremos chegar. Como que nós vamos estar se nós deixarmos Deus reconstruir os nossos pedaços? Porque nós não fazemos nada sem a ajuda de Deus, não adianta. Nós queremos fazer nada sem a ajuda de Deus. Então, esse processo de reconstrução é o Senhor que vai nos dar, né? É pedindo a Ele discernimento, é pedindo a Ele força, é estarmos todos reunidos, porque uma coisa muito importante é estarmos reunidos, né? Fortificando o outro. Uma palavra que nós ouvimos de uma pessoa aqui nos faz ter esperanças novamente, né? E falar, não, é possível. Reconstruir é possível, né? Então, é isso que nós temos que olhar. E aí, baseado em Neemias, né? Quando Neemias quis reconstruir os muros de Jerusalém, e eu quero deixar aqui 3 pontos que me chamam bastante atenção, né? A primeira coisa que Neemias fez foi sentir que os muros precisavam ser reconstruídos. Então, baseado na nossa vida, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e sentir que os muros estão quebrados, que os muros estão em ruínas e nós precisamos reconstruir. E é em todas as áreas. Talvez hoje está quebrado só na nossa vida pessoal, mas nós temos que reconstruir. Talvez aí você reconstrói a sua área pessoal, amanhã é relacionado ao seu negócio na presença de Deus. E aí você vai reconstruir. Então, assim, é passo a passo, é um processo, né? E talvez não vem tudo de uma vez, talvez é um por um. Cada passo, né? Cada área da nossa vida hoje vem uma, amanhã vem outra, e aí nós temos que buscar reconstruir todas, né? Se hoje é a minha vida pessoal, eu vou buscar pela minha vida pessoal. Se amanhã é o meu negócio dentro da presença de Deus, eu vou buscar pelo meu negócio na presença de Deus. Então, assim, nós temos que reconstruir, e é com a ajuda de Deus. Então, o primeiro ponto é que Neemias, ele sentiu a necessidade de reconstruir. E nós temos também que sentir essa necessidade. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós pedimos ao Senhor para sondar o nosso coração, não é para achar coisas boas, não, porque não tem. Porque em nós não tem coisas boas que vai surpreender Deus. Não, é justamente para Ele nos mostrar aonde é que está precisando de reconstrução, para nós podermos, baseado nesse discernimento, baseado nesse mover do Senhor, baseado naquilo que Ele nos mostrou, nós vamos buscar a força para reconstruir os muros. Então, a primeira coisa é realmente nós sentimos que nós precisamos de estar reconstruindo, porque não adianta nós falarmos que está tudo bem, né? Nós acharmos que está tudo bem e deixar tudo passar e ir empurrando com a barriga, né? E deixar por isso mesmo. Não, nós temos que buscar a fundo a raiz do problema, né? E saber que o problema está ali. E saber que nós temos que buscar solução para esse problema. Então, Neemias, ele sentiu. E aí ele buscou a direção de Deus, né? Quando nós buscamos a direção de Deus, aquilo que nos levou a estar destruído, nós deixamos para trás. Nós não podemos ficar prostrado naquilo que nos levou a estar naquela situação. Nós temos simplesmente que olhar para frente. Olhar para frente e buscar a solução.
e deixar o passado para trás. Né? Porque muitas das vezes as pessoas falam em reconstrução, mas elas querem reconstruir olhando, né, para o que foi que aconteceu, que chegou ali, e aí fica presa naquele processo ali, fica presa naquele embaraço e não vai para frente. Então, nós temos que deixar as coisas que nos fizeram chegar até esse estágio. E é com a ajuda do Senhor. Então, Neemias buscou a ajuda do Senhor para ele poder, né, tomar uma posição, para ele fazer aquilo que necessitava de ser feito. Então, ele sentiu, e aí ele buscou a ajuda de Deus. E o terceiro ponto que me chama a atenção é que ele buscou a direção da autoridade dele na terra. Gente, isso é tão importante. Quem é a autoridade sobre nós aqui na terra hoje? Talvez a esposa, a autoridade é seu esposo. Talvez o membro da igreja, a autoridade é seu pastor. Quem é a nossa autoridade? Então, nós temos que buscar ajuda nas nossas autoridades, porque as nossas autoridades, aqueles que estão acima de nós, eles estão, né, conectados para nos dar um suporte espiritual. Nós temos que buscar esse suporte. Nós temos que buscar. Primeiro nós sentimos, depois nós buscamos a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus, gente, vamos buscar em oração, vamos buscar em consagração. Nós precisamos consagrar a nossa vida, jejuar. Nós precisamos de ter as disciplinas espirituais para nós estarmos mais próximos de Deus e para nós termos a condição de perceber as nossas mazelas e reconstruir. E aí buscar sobre as nossas autoridades, né? Quem é nossa autoridade hoje? Vamos buscar, porque é muito importante nós estarmos de acordo com as nossas autoridades aqui na Terra. É muito importante isso. Nós sabemos que muitas das vezes nós não precisamos de ouvir o homem, principalmente se esse ouvir o homem vai, de alguma maneira, bater de frente com a palavra de Deus. Mas nós sabemos que muitas das vezes nós precisamos ouvir as direções de pessoas que estão acima de nós, como os filhos precisam ouvir a direção dos pais, né? Como nós precisamos obedecer à lei de trânsito, como nós precisamos obedecer às autoridades aqui nessa terra, porque elas foram deixadas por Deus, e nós temos que obedecer, mesmo que estejam erradas. É como o pai. Nós vamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, mesmo que eles não estejam certos, mas a nossa obrigação é honrá-los. Né? É um mandamento do Senhor. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós. O que é que está destruído? O que está quebrado? O que precisa de ser consertado? É o nosso desejo de continuar? É o nosso sonho de empreender na presença de Deus? Vamos buscar reconstruir isso daí, porque nós temos que sonhar e nós temos que buscar realizar os nossos sonhos. Nós temos que pedir direção do Senhor para que esse sonho seja reconstruído. Esses muros que estão ao nosso redor, que vão nos proteger, né? Durante a nossa caminhada, nós temos que buscar reconstruir. Amém? Amém, Jaciara? Amém, Marta. A minha câmera está fechada porque minha câmera está com problema, está oscilando, mas dá para a gente continuar, assim. E a Marta falando agora e o Senhor me dando aquele louvor eu acho que é da Elaine, alguma coisa que fala: volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Quando eu entrei na presença de Deus, eu entrei também através de um sonho. Quem é que não sonha? José sonhou. José sonhou, zombaram de José porque José sonhava, e mesmo assim ele não deixou de sonhar. Eu fico igual a criança, sonho em crescer, sonho em que todo mundo em minha volta cresça também. E assim, quando eu entrei na presença de Deus, eu faço questão de falar isso, que o Senhor, ele me falou comigo em sonho, ele me mostrou por 2 vezes, eu numa igreja, uma igreja enorme, a igreja tinha galeria, e nisso estavam as pessoas com a roupa rosa, blusa rosa, tipo aquela da mulher virtuosa que ela é rosinha, né? E nisso, a igreja estava muito cheia, e vinham as pessoas ao meu encontro e dizia assim,
que eles tinham comprado uma camisa comigo. E nisso eu fiquei, meu Deus, como assim? Ficava sem entender. E nisso, depois de uma semana, eu acho, 15 dias, eu comecei a olhar no Facebook aleatoriamente e vi o anúncio da minha líder, da Kailene, falando que estava precisando de pessoas para trabalhar. Enfim, entrei. Quando eu entrei, fiz o cadastro, comecei a trabalhar, o Senhor me fez lembrar do sonho que eu tive 2 vezes na mesma semana. O sonho que era eu vendendo as camisas. E eu, Jesus é muito lindo. Eu não entendi de início, quando foi depois que minha ficha começou a cair. Porque, para mim, eu nunca me vi como uma vendedora, uma representante executiva. Eu achava que era coisa de outro mundo, uma coisa muito chique. Que, para mim, eu sempre trabalhei para os outros, trabalhei para fora. Nunca trabalhei para mim assim, para dizer, ah, não, vou tomar conta do meu negócio, vou ser uma executiva, meu nome vai estar pelo Brasil todo, os 4 cantos do mundo, e eu vou conhecer pessoas. Não, nunca imaginei isso. Mas quando eu sonhei, era porque Deus já estava falando comigo ali em sonho. E quando foi pedido para a gente escolher um tema para essa reunião, veio diretamente falando de Neemias para reconstruir os muros, né? E só que Neemias, ele também, como a gente, ele tem oposições, ele teve problemas externos e internos, né? Tentaram a todo custo prejudicar Neemias com insultos, emboscadas e até ataques armados, né? Tentaram paralisar, tentaram parar, tentaram causar medo, causar pânico em Neemias. E as oposições internas também, em Judá, problemas econômicos e sociais, eram outros empecilhos diante de Neemias. Na nossa vida também não é diferente. O inimigo até na nossa mente fica bombardeando, falando que a gente não consegue, que a gente não tem condições. A gente pode tudo porque a gente é filho do dono, a gente é filho do rei, que é dono do ouro e da prata. A gente pode tudo. Só basta a gente querer e ter força de vontade e pedir para ele, Pai, me ajuda, Pai, me dá direção. E as quatro lições que aprendemos com o Neemias, né? E que eu vejo muito aqui na PDD também, a primeira é a prudência, né? Quando os opositores, eles zombaram de Neemias, ele demonstrou otimismo e não se deixou abalar pelas críticas. E que nós não podemos, de hipótese alguma, deixar ninguém nos abalar com as críticas, né? No momento em que Neemias foi afrontado e acusado da rebelião e más intenções, sua postura foi humilde. Ele apenas orou e permaneceu trabalhando sem recrutar seus opositores. Aleluia, glória a Deus. E a segunda visão estratégica, né? Dentro de uma empresa, ou seja, dentro da presente de Deus, a visão estratégica é primordial, gente. Desde a comunicação com os líderes, à gestão de finanças. Ter estratégias bem definidas é a chave para um trabalho bem-sucedido. E o zelo também. O zelo de Neemias em todas as áreas é nítido ao longo de sua toda a trajetória. Em primeiro lugar, sua motivação para iniciar o processo de reconstrução dos muros da cidade já foi em si um ato de zelo. Deus é muito lindo. E o quarto ponto é a justiça e a integridade, por último, né? É uma das lições de gestos mais preciosas de Neemias. E Neemias não tinha a obrigação de reconstruir os muros de Jerusalém. Ainda assim, ele deixou o palácio a fim de cumprir essa missão, motivado por sua integridade e pelo desejo de ver a cidade sendo respeitada novamente. Neemias, ele era um homem justo e temia Deus. E da mesma forma que Neemias, todos nós devemos zelar pelo cuidado e pela excelência da administração das coisas do Senhor. E para te ajudar com isso, nada melhor que uma família chamada PDD. Amém? Eu vou abrir, eu vou abrir aqui para vocês ficarem à vontade, se quiserem fazer perguntas, se quiserem tirar alguma dúvida em questão da empresa, né? Porque já foi dito já aqui, falado biblicamente, mas agora vamos falar do trabalho, vamos falar, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a Marta já falou, do que eu já passei aqui, fique à vontade, tá bom? Marta, quiser falar, pode falar, tá bom? Tá bom.
Pois, falando sobre a presença de Deus e ainda sobre a reconstrução dos nossos muros, né? Muitas das vezes, esses dias eu trouxe do devocional uma palavra sobre os embaraços aqui dessa terra, né? Muitas das vezes nós ficamos embaraçados com coisas aqui na terra e aí deixamos de olhar para aquilo que é primordial, que é a nossa vida espiritual, porque eu falo em vida espiritual. A presente de Deus, o projeto maior dela, o propósito maior dela é evangelismo, né? A nossa vida espiritual aqui na Terra é a base de tudo, de tudo aquilo que nós queremos fazer, de tudo aquilo que nós queremos dar continuidade, dos nossos sonhos. A base é a nossa vida espiritual. Quando eu entrei para a presença de Deus, eu estava com a minha vida espiritual um pouco destruída. Não assim no ponto de ter deixado Deus, e não nesse ponto. Mas eu não queria mais congregar. Foi quando teve a pandemia, e durante esse processo, já que ninguém ia para a igreja, mesmo que as igrejas estavam fechadas, aí a gente vai para assistir live, né? Assistir cultos online, e assim, a gente acha aquilo assim, é uma comodidade, né? Muitas das vezes, nós deixamos de reconstruir os nossos muros porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Neemias, ele teve que trabalhar com uma mão, e as pessoas que estavam com ele, com uma mão a ferramenta de trabalho, e na outra mão a arma para se defender. Então, assim, é trabalho, né? Como na presença de Deus. A gente entra na presença de Deus, é trabalho. Nós vamos trabalhar. Não vai ser cômodo, não vai ser só comodidade, é trabalho. Então, muitas das vezes, no comodismo, aí eu já não queria congregar, porque era tão cômodo eu ligar a televisão e assistir um culto online, né? Era tão cômodo, era tão bom, eu estava ouvindo a palavra de Deus do mesmo jeito, e não que seja errado, né? Às vezes a gente está ouvindo culto online, não é isso, mas é que eu só queria isso, né? Não queria mais ir para a igreja congregar. E aí eu comecei nos devocionais da Presente de Deus. Aí, quando eu comecei com os devocionais, o Senhor ele foi reconstruindo em mim também esse muro espiritual, né? E eu entendi que eu tinha que estar na igreja, eu tinha que estar com os meus irmãos, eu tinha que deixar Deus me usar, mesmo que seja para ficar na porta da igreja ali como porteira, sabe? Eu tinha que deixar. E aí eu comecei a ter desejo de novo de voltar para a igreja. Isso foi muito bom, isso me deu um crescimento muito grande, sabe? Eu não deixei de ouvir as lives, eu não deixei de acompanhar pastores em lives, em pregações no YouTube, não deixei. Mas eu agora tenho a minha igreja de novo, vou para a igreja, trabalho na igreja. Então, foi uma reconstrução também. O Senhor reconstruiu a base da minha vida espiritual, porque toda a vida foi isso, né? Desde que eu me converti, a base da minha vida espiritual era a igreja. Eu ia para a igreja, eu trabalhava na igreja, eu era usada na igreja, né? Eu queria ajudar as pessoas, né? A irmã acabou de falar, Neemias, ele não tinha obrigação de ir reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele era um homem justo e um homem íntegro. E quando nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, na nossa igreja, trabalhar na igreja, né? Deixar o Senhor nos usar na igreja, nós estamos também ajudando outras pessoas, porque as pessoas, às vezes, elas precisam de ouvir uma palavra, e é nós que o Senhor usa para isso, né? Como aqui nós estamos todo mundo reunidos, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Quão bom e quão suave é que pessoas de tantos locais diferentes, mas todos unidos aqui numa live, ouvindo uma live. Isso é precioso aos olhos do Senhor. E aí, quando nós estamos tristes, quando nós estamos talvez destruídos em algum aspecto, essa união, ela vai nos dar força para nós buscarmos força no Senhor para reconstruir os nossos muros, para reconstruir as nossas bases, né? Então, quando nós estamos enfraquecidos e até querendo desistir de algo, vamos lembrar que o Senhor, ele não quer desistência. Muitas das vezes nós vemos lá nas nossas redes
desistir não é uma opção, e realmente não é uma opção. E o Senhor, ele não nos chamou com um espírito de timidez, ele nos chamou com um espírito de ousadia. Nós temos que ser ousados, mas nós vamos ser ousados no Senhor, porque aí nós vamos ser ousados de uma maneira prudente, né? De uma maneira que nós vamos ser vitoriosos. Porque se nós queremos ousadia só com a força do nosso braço, não vai. Mas se for em Deus, certamente nós conseguimos avançar. Então, é muito importante nós estarmos deixando Deus nos usar. É muito importante nós estarmos em comunhão. Muitas das vezes, quando eu atendo alguém, eu falo, olha, mesmo que você não se cadastre na presença de Deus, mas você é meu irmão em Cristo. E nós temos que continuar essa comunhão, porque é bom, né? É um princípio, assim, que o Senhor, ele tem me mostrado a cada dia. O sentido maior da rede social é estar nos unindo, estar unindo os irmãos. Porque, muitas das vezes, antes, talvez eu aqui na minha cidadezinha aqui, eu nunca vou ser levada a uma igreja grande em outra cidade. Talvez eu vou ficar aqui e vai ser aqui a minha vida. E talvez eu não vou ter oportunidade de conhecer outros irmãos, mas aqui pela rede social eu conheço outras pessoas, né? Então, isso é importante. E isso ajuda a cada dia nós estarmos nos reconstruindo, porque quando um está fraco, caído, o outro ajuda a levantar, né? A palavra de Deus fala que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se arrebentar. Ou seja, Deus acima de tudo, e aí nós irmãos em união, né? Para poder estar nos fortalecendo a cada dia. E isso ao Senhor é agradável. Amém? Marta, e eu já vejo, já quando a gente faz o cadastro, para mim já é uma reconstrução, porque a gente já, tudo bem que a gente já tem mães, tem mulheres aqui, né, que tem casos na empresa mesmo, que já trabalharam como diarista, como faxineira, babá e etc. E elas se reconstruíram através do cadastro que fizeram. Por que se reconstruíram? Porque elas deixaram de ter só aquela renda daquela faxina e começaram a investir, começaram a acreditar que elas podiam crescer. E sim, eu vejo, tem testemunhos aqui na própria empresa de meninas mesmo que começaram a ter os 2 trabalhos e hoje elas vivem só do dinheiro da presente de Deus, graças a Deus. E quando a gente acredita, porque no meu caso mesmo, quando eu fiz o cadastro, eu não tinha condições de chegar logo assim, fazer o cadastro e já fazer a minha compra. Eu fiz o cadastro depois de uns dias que eu consegui levantar um dinheiro, eu consegui fazer a minha compra, e depois que eu conheci o robô, o sistema do robô, dentro de um dia eu consegui vender 12 camisas, e para a glória de Deus, para mim, todos os dias é reconstruindo também no cadastro, porque quando você faz um cadastro, você já pode fazer, quando você é cadastrado na empresa, você já pode fazer cadastro de outras pessoas para levantar outros líderes e formar sua própria equipe de vendas, não é isso? Então, para mim, é muito gratificante, porque, assim, a gente entra numa empresa, não é todas as empresas que você entra, você tem direito para fazer um curso, um treinamento de vendas durante 7 dias. Você não entra numa empresa que te dá o plano de carreira, que te dá a oportunidade para você crescer, não. Em outras empresas, você vai ralar e ralar e ralar e não vai ter ganho algum. E aqui, na presença de Deus, eu falo que todo dia eu estou me reconstruindo, estou me reerguendo, estou conseguindo levantar pessoas para trabalhar junto comigo, porque o meu intuito, em minha visão, não é que a empresa só crescer. Toda empresa quer crescer, glória a Deus, quer crescer sim, mas o intuito da empresa é para a gente crescer espiritualmente, sim, é para a gente crescer todo mundo junto, porque eu confesso que quando eu entrei na empresa, eu estava posicionada com Deus, mas eu não estava tão posicionada como eu estou hoje, sabe? Eu não estava tão reerguida, porque eu tinha saído de um relacionamento, de um casamento de 5 anos, eu tinha minha empresa de marmita no Guarujá, em São Paulo, e vim para cá, para o Recife.
Então, é aqui no Recife que eu estou me reerguendo, é aqui no Recife que Deus está me mostrando os outros áreas, as outras coisas que Ele tem para a minha vida. E isso eu estou vendo na presença de Deus, que eu estou não só conseguindo me levantar, mas eu estou conseguindo levantar pessoas, levantando pessoas para minha equipe, na minha equipe de vendas, graças a Deus. Eu estou com 4 meses na empresa e já tenho um líder comigo que já faz cadastro, já está levantando outros líderes. E isso, assim, não é para me gloriar, não, é para a gente ver os cuidados de Deus e o que Deus tem para a gente. E eu faço questão de frisar bem para as pessoas que, quando ela faz o cadastro, ela não está fazendo só um cadastro por fazer, ela está dando um passo para o crescimento dela espiritualmente, fisicamente, financeiramente, para ajudar outras pessoas. E o melhor que ela vai receber né, o acesso 7D, que é o desafio online com tarefas diárias durante 7 dias, que ela faz 7 dias de vendas com os maiores mentores da Presente de Deus, os maiores vendedores, e a gente está aqui um para ajudar o outro, um para dar a mão, sempre ajudando. A gente tem os líderes, né? Os nossos líderes que nos ajudam, além dos devocionais, temos propósitos também de oração, e assim, e o que eu vejo muito é uma coisa que você não vê em outra empresa, até em igreja mesmo, que é o propósito de estar unido em oração. Porque aqui a gente, é o que o Jean fala, né? Nós somos uma família e a gente está aqui um para ajudar o outro. A gente está aqui para ajudar. Eu nunca trabalhei com vendas. Eu trabalhava com marmita. O meu forte é comida. Eu sou apaixonada por fazer comida, principalmente comida nordestina. Lá em São Paulo era o forte, comida nordestina. Glória a Deus. Aí, quando eu vim para cá para trabalhar com roupas, trabalhar com pessoas diferentes do Brasil todo, e trabalhar com roupas, e assim, eu estou me reinventando, né? Me reerguendo, igual a Neemias, reerguendo os muros. Então, da mesma forma, você também que sonha em crescer, você que está querendo se reerguer, está querendo viver o novo de Deus, ter um novo de Deus para a sua vida, aqui a gente já falou para você um pouquinho que nós já vivemos, um pouquinho do nosso testemunho, mas eu creio que aqui você aprende muito, porque assim como eu estou aprendendo, a cada dia aprendendo com a minha equipe de vendas, a cada dia aprendo com os líderes, nos devocionais, nos ensinamentos, porque ninguém nasce pronto, a gente está aqui para aprender. Eu entrei sem saber usar a ferramenta, sem saber usar Instagram, Facebook, e hoje eu tô sem limites. Hoje, graças a Deus, embora só tenha 4 meses na empresa, mas eu falo para minha líder, eu tô sem limites. Eu faço cadastro hoje, mas o importante, eu não faço só cadastro. Eu ajudo pessoas porque eu tenho aquele lado mãe, aquele lado humano que eu sou muito sensível, além de sensível à voz do Espírito Santo, eu sou sensível às pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Graças a Deus. Gente, tem alguém querendo tirar alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone. E, Marta, vamos falar um pouco da condição especial que está tendo hoje, né? Isso. Começou hoje a condição especial para aquelas pessoas que se interessam em entrar na PDD. Vamos falar um pouco desse grande sonho, né? Sonho de querer trabalhar com roupas, trabalhar, crescer. E já está sendo, né, uma reconstrução, porque a gente vê muitas pessoas que a gente já falou há um tempo, e depois que o Jean lançou essa condição especial, a gente está vendo eles de novo voltando a sonhar em ser revendedor e estar entrando na nossa empresa. Aqui, nessa live, eu creio que já são todos cadastrados, são todos líderes, né, da Presente de Deus, mas a gente pode falar assim, porque é um sonho reconstruído, né? Então, é uma reconstrução.
Muitas das vezes a gente conversou com alguém e eles deixaram esse sonho morrer por um tempo. Mas agora esse sonho ele foi levantado novamente, as pessoas voltaram a sonhar. E cada um de nós que estamos aqui temos a possibilidade de ter na nossa lista de contatos, né, nas pessoas que a gente já atendeu, já conversou, pessoas de novo sonhando em ser revendedor. Então, foi uma oportunidade muito boa que o Jean abriu para a gente, né? Foi uma reconstrução. A gente, muitas das vezes, pessoas que estavam até com a rede parada, estão reconstruindo a sua rede, porque as nossas redes também, elas passam por esse processo de precisar ser reconstruída, porque muitas das vezes as pessoas, elas não entendem o propósito maior da presença de Deus, e aí elas acham que é só negócio, e baseado só em negócio não vai, né? Porque nós temos que ver a empresa como um todo, com o propósito de evangelizar, com o propósito de crescer. Eu falo para as pessoas, a oportunidade que a Presente de Deus dá para um, ela dá para todos, né? Basta a gente querer, basta a gente entender a visão e continuar. Então, essa condição especial, ao meu ver, está sendo uma reconstrução, está sendo muito positivo. Eu até falei com a Ana, está sendo muito positivo. Dessa vez, eu já participei de outras condições especiais, mas essa está sendo diferenciada, né? E eu estou vendo sonhos, pessoas que falaram comigo há um tempo atrás e agora elas voltaram a falar, porque quando elas viram a condição, os olhos dela brilharam e elas voltaram a sonhar e novamente fazer parte da nossa família, estar conosco, e isso para nós é gratificante. Como nós temos que cuidar das pessoas que estão na nossa rede, como nós temos que cuidar das pessoas que estão conosco, né? É uma oportunidade também de nós estarmos ajudando o nosso próximo. Por quê? Porque, de repente, eu tenho a minha rede e as pessoas que entram ali, mesmo as que já saíram, que não quiseram continuar, que não entenderam o propósito, mas eu sonho que elas sejam abençoadas tanto quanto eu quero ser abençoada, né? Então, assim, é uma reconstrução também. Nós temos a nossa reconstrução em várias áreas da nossa vida. Muitas das vezes, nós temos que reconstruir também até para perdoar alguém, porque se quebra algo em nós com relação a uma outra pessoa, e aí nós temos que nos reconstruir com a ajuda de Deus, pedindo a Ele a ajuda, a fortaleza, o discernimento para nós poder perdoar, né? E aí, talvez um relacionamento que está quebrado por falta de perdão é reconstruído através do perdão. E isso só o Senhor que faz, né, para nós. E então, em cada área da nossa vida, nós precisamos de reconstrução. E, às vezes, até em fazer o bem, nós estamos, né, com essa área quebrada. E nós precisamos reconstruir. E não há nada melhor do que isso na nossa rede, porque aí nós olhamos para os nossos liderados e queremos o bem dele, então isso é um processo de reconstrução. Nós vamos reconstruir os muros de querermos que os outros prosperem iguais a nós. Amém. Ô, Marta, eu lembrei aqui que logo quando eu comecei a fazer os cadastros, né, eu senti medo, eu tentei parar, eu tentei desistir, mas assim, eu ouvia a voz do Espírito Santo e falava o tempo todo, igual aquela palavra de ordem que ele deu para Daniel: tu, porém, vai até o fim. O medo queria me parar, o medo queria me travar, me paralisar. Eu me achava incapaz, me achava pequena, que eu dizia assim: eu não tenho recursos, eu não posso, eu não vou conseguir. Mas isso era o medo que fazia com que na minha mente ficava esse bombardeio. Eu não conseguia, tanto que quando a minha líder, a Tailene, ela me convidou para entrar para ser líder, né? Eu falei para ela: me dá um tempo, pedi, acho que foi 24 horas para pensar, e até eu dar resposta para ela, para dizer que eu estava pronta para começar a fazer cadastro. Comecei mais com medo,
quando eu via no ranking, né, que tem um ranking que fica mostrando o número de pessoas que fazem cadastro, eu via que o meu nome não aparecia, e aquilo ali me dava um nervoso, me dava um medo, que eu dizia assim, Senhor, eu sou pequena, eu não consigo, será que eu tenho capacidade para estar fazendo um negócio desse que eu estou vendo as pessoas subindo, meu nome não aparece? Aí foi quando. Mas Deus trabalha com o tempo, né? No tempo dele. Aí, quando foi o tempo de começar a fazer, eu fiquei disparada, sem limites. Eu falo para a Tailene que até hoje eu estou sem limites, é fazendo cadastro, graças a Deus. E assim, e do mesmo jeito que eu consegui, você também consegue. E somos todos gigantes, né, Thay? Aqui é um time de gigantes. E assim, não desanima, não. Eu sei que às vezes você pode dizer assim, eu comecei, pensei que era uma coisa e não é totalmente aquilo que eu vi, não é totalmente aquilo que me disseram. Não desanima, não desanima, porque o desânimo vem mesmo. E quando a gente está perto de alcançar a vitória, quando a gente está perto de ganhar a nossa vitória, a nossa bênção, vem um desânimo mesmo, vem aquela fraqueza, vem a fraqueza espiritualmente, mas não desanima, segura na mão de Deus, pede forças para Deus, que Ele te dá força e você consegue, e vence esse desânimo. Se tiver alguém na tua equipe, tiver alguém que é do teu lado que esteja desanimado, aquele que é o teu líder, né, teu liderado, que diz assim, olha, eu não estou querendo mais dar continuidade, eu vou parar por aqui, que eu não tô vendo nada, não desanima, não faz com que ele desista, segura na mão deles, porque quando você fez o cadastro, quando nós fazemos o cadastro das pessoas, nós estamos lidando com sonhos. A pessoa está sonhando ali em querer algo para a vida dela, ela quer crescer, então a gente tem que ter todo o cuidado, toda a sensibilidade, porque está lidando com sonhos. E a gente pode destruir uma pessoa se a gente não ficar segurando nas mãos dela, não dizer para ela que ela pode, que ela consegue, que ela vai realizar o sonho dela. Então, não desanima, não deixa nada te parar. E é uma frase que eles falam muito aqui, usam muito aqui, eu pego isso até com o meu professor, é que você só vence amanhã se você não desistir hoje. E desistir não é de Deus, o medo não é de Deus. Não deixa o medo te parar, não deixa nada parar o teu sonho. Não deixa nada, nada e nem ninguém te parar. Pode vir o medo, pode vir a vontade de desistir, de querer parar, a timidez, porque quem é que não é tímido? Quem é que não tem medo? Que atira a primeira pedra, né? Mas não deixe nada, nem ninguém te parar. Você pode tudo porque você é filho e você é filha do rei. Então você pode tudo, não deixe nada e não deixe ninguém, não deixe as circunstâncias, não deixe nada te parar. Mesmo que você esteja vendo assim em sua volta, as circunstâncias não estão sendo favoráveis, né? Não estão dizendo que você consegue, mas não desiste. Alguém colocou aqui no chat, eu gostaria muito de estar fazendo cadastro, mas ainda não pensei em desistir. Glória a Deus, aleluia. Não desiste não, Lu Jucicleide. Jucicleide, você pode abrir o microfone, está aberto para falar rapidinho. Está perto de terminar, mas dá tempo. Se quiser falar, pode abrir, Jucicleide. Jaciara, e Oi. falando em timidez, né? Uhum. Eu aqui fazendo essa live aqui, eu lembro da primeira live que foi para cumprir o desafio do top 1. Meu Deus, muito difícil, né? Mas o Senhor, ele dá para nós capacidade, né? Para nós estarmos fazendo, para nós estarmos construindo mais esse sonho, porque muitas das vezes a gente olha para as pessoas ali fazendo, né? E aí a gente sonha em fazer também. É Então, verdade. fortaleza que o Senhor nos dá. É verdade. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, gente, nós vamos encerrar a live, né? Agradecer Isso. a cada um que participou, tá? E, assim, que a gente possa ter passado algo para vocês, tá? Que a gente possa ter passado algo de Deus, que a gente possa ter passado alguma fortaleza em relação à empresa, tá bom? Então, eu agradeço a cada um que está aqui e a gente vai encerrar. Você tem alguma coisa para falar, Cássia?
Não, só tenho para falar para eles. Você só vence amanhã se você não desistir hoje. Desistir não é de Deus. Não desista, persista. Faça igual a palavra de ordem que o Senhor deu para Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Quando não conseguir levantar sozinho, pede ajuda para o teu líder, pede ajuda para o teu irmão, para a tua irmã. Somos uma família, estamos aqui, um segurando as mãos do outro. Amém? E já vamos dar por encerrado essa reunião. Eu agradeço a cada um que tirar um tempinho. André, está querendo fazer alguma pergunta? André ou André aqui levantou a mãozinha, quer fazer pergunta? Andréa Magna. Pode fazer, abre teu microfone. Não, minha querida, a paz do Senhor, eu só acenei porque Amém. se despediu, aí eu foi como se fosse um adeus. Amém. Tá bom, então. Tchau, tchau, gente. Obrigada por cada um de vocês tirar um tempinho do seu dia, da sua tarde, para estar aqui nessa reunião com a gente, tá bom? Fiquem todos na paz. Beijo e não desistam. Paz do Senhor para todos. Muito obrigada. Amém. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está enxugando o seu canto e a tua visão.